E aí você começa a nichar essa poesia, né, brasileira, contemporânea, escrita por mulheres, é o oposto, eu diria, pelo menos do que eu tenho acompanhado, não acompanho, não consigo acompanhar tanto, mas do que eu tenho acompanhado, e eu me incluo talvez nisso, é o contrário desse sublime, desse lugar do delicado, e que eu infelizmente ainda ouço de homens. E ela falava assim: meu nome não é Maria, meu nome é Ana. E a mulher insistia em chamar ela de Maria, né? Aí teve uma hora que minha mãe entendeu que a mulher não queria saber qual era o nome dela. A Maria era praticamente como se fosse assim um. Né? E aí é mais ou menos isso, entende? Eu comecei a querer saber o nome das pessoas, o sobrenome, de onde elas tinham vindo, as pessoas que eu. E isso também já é uma coisa que eu trago muito da minha profissão, né? Porque enfermagem é escuta, né? Você precisa ouvir, você precisa entender o que a pessoa precisa, o que ela tá sentindo, o que ela não tá sentindo, né? Que também é importante. E aí eu fui desenvolvendo esse hábito, ver as pessoas assim como pessoas. Quarta capa. Esse é o Quarta Capa da editora Todavia. Um corpo de costas que parece ser feminino, nu, em uma posição erótica. No fundo amarelo, a frase: as mulheres precisam estar nuas para entrarem no Metropolitan Museum? 5% das artistas na seção de arte moderna são mulheres, mas 85% da nudez nas obras é feminina. Essa frase compõe um dos cartazes mais famosos do coletivo artístico feminista Guerrilla Girls, que traz ao público o número desigual de artistas mulheres em relação aos homens na formação da coleção de um dos museus mais visitados do planeta. Em 2017, a mesma pesquisa foi feita pelo mesmo grupo no Museu de Arte de São Paulo, o MASP, e o resultado não foi nada diferente. 6% dos artistas do acervo em exposição eram de mulheres e 60% dos nus eram femininos. O tema de hoje será sobre a criação artística produzida por mulheres. Eu sou a Tatiane Leite, do Valer um Livro, e esse é o Quarta Capa, o podcast da editora Todavia, que traz para a mesa e para os microfones uma série de temas relevantes, sempre linkando, claro, com a literatura. Então, desde já, é importante que eu volte um pouco no tempo aí para compartilhar com vocês alguns dados interessantes, vai. O primeiro deles é que, apesar da Escola Nacional de Belas Artes do Rio de Janeiro ter sido criada em 1816, foi somente a partir de 1892 que as mulheres começaram a ser aceitas. Mesmo assim, o exame de admissão ali daquelas mulheres exigia conhecimentos específicos que ainda não eram permitidos a elas. Aí as pessoas podem lembrar, mas algumas mulheres podiam aí estudar nas escolas particulares, né? Porque elas já eram permitidas em escolas particulares. Sim, de certa forma é verdade. Mas o valor da matrícula do público feminino era 2 vezes maior que a dos homens. Além disso, só 4 anos depois que foi criado o primeiro ateliê para o estudo da anatomia humana, com permissão para alunas frequentarem. E eu nem preciso dizer que tudo aquilo era mega mal visto pela sociedade, até porque os modelos deveriam posar nus, né, para serem estudados. Segundo ainda uma pesquisa realizada pelo Instituto Tomiotaki, nos estudos disponibilizados pela Escola Nacional de Belas Artes, havia uma hierarquia muito clara para as mulheres, que era primeiro a aprendizagem de retrato, depois paisagem, depois natureza morta e, por último, lá embaixo, a pintura de gênero, ou seja, a pintura de pessoas. Numa perspectiva mundial, foi durante o século XIX que começou de verdade a construção aí da imagem da mulher como guardiã e anjo do lar. É só lembrar que foi bem nessa época que surgiram algumas teorias científicas que caminhavam ali com a Revolução Industrial, inclusive cunhando o termo cientista pela primeira vez, especificamente em 1833.
Mas, quando eu digo que os estudos científicos estavam em voga, não são apenas os estudos bacanas, os estudos legais, os estudos positivos, porque parte da base desse conceito, que condenava as mulheres a esse lugar de dona de casa, de esposa, de anjo do lar, vinha justamente desses chamados estudos que criavam teorias como a histeria. É bom lembrar que histeria deriva da palavra grega histero, que significa útero, e foi utilizada para mostrar um conjunto de sintomas exclusivamente femininos, em que as mulheres se comportavam de uma maneira esquisita para chamar atenção para si mesmas, claro. Além de outras teorias terríveis, como as dos naturalistas, que condenavam determinadas raças e classes sociais, usando uma suposta ciência como base. Mas essas outras teorias vão ficar para outro episódio. Se até a chegada da Idade Média as mulheres eram consideradas deusas ou seres cheios de poder justamente pelos feitos dos seus corpos, os estudos da pré-história, por exemplo, apontam que a atividade mais importante era a reprodução e que não apenas isso, acreditava-se que os homens não tivessem nenhuma participação no nascimento de uma criança, já que a fertilidade parecia ser exclusivamente feminina. Provinda da natureza, direto para o corpo da mulher, da pedra, da terra, das águas do rio, Mas agora acontece que era justamente o corpo feminino o maior problema de todos. O que me faz lembrar de já apresentar a nossa primeira convidada, a escritora Lília Guerra, que aos 15 anos obteve da sua mãe tudo o que queria saber sobre seu pai, através de alguns esparsos documentos em uma pasta. A mãe, que era empregada doméstica e havia acabado de ser demitida, conhecera um homem e se apaixonara por ele. Os encontros, que a princípio eram um segredo dos dois, eram feitos em um anexo da casa onde ele vivia com a esposa e com os filhos. Era naquele lugar que ela ficava, inclusive horas sozinha, lendo alguns livros que ele, que era um jornalista, que também escrevia livros e poemas, disponibilizava ali. Ela, uma menina de 14 anos. Ele, um homem de 74. Tinha coisas que doía, Como você falou, coisas que até eu não queria ouvir, Às vezes ela me contava, mas nem eu queria ouvir aquelas coisas, Só que ela chegou o momento dela falar, Que ela ficou muito tempo sem falar sobre isso. Quando a avó da Lília descobriu o que estava acontecendo, Ou seja, a mãe da Lília, aquele romance estava acontecendo, ela fez um acordo com aquele homem mais velho, Ela permitiria que aquele relacionamento ali continuasse, aqueles encontros continuassem, desde que aquele homem ajudasse as duas financeiramente e também, em troca, a menina não teria outros namorados e tomaria pílula anticoncepcional. Mas acontece que essa coisa da pílula anticoncepcional parou de ser tomada com o tempo, E assim nasceu a nossa escritora Lília, que transformou a história da mãe dela em seu primeiro livro, que foi narrado daquele corpo da mãe que, apesar dos pesares, ainda era apaixonada por aquele homem, pelo pai da Lília, que justamente pelo lugar que ele ocupava na sociedade, ele parecia ter mais direitos do que toda aquela família composta pelas 3 mulheres. Mas eu também acho que ela tinha uma expectativa, de que eu escrevesse. Eu acho que... Porque o meu pai escrevia, porque os meus irmãos, por parte de pai, eles escreviam ou estudavam, E aí eu acho que ela tinha essa expectativa. E para ela também era o início do processo, Para minha mãe, os detalhes físicos ou algumas coisas assim que ela podia... observar em mim, qualquer trejeito ou qualquer palavra ou que lembrasse assim o meu pai, para ela funcionava como uma espécie de exame de DNA, E aí eu acho que isso também influenciou para que ela me incentivasse a escrever.
né? Porque minha mãe sempre me incentivou a ler. E aí, quando eu falava pra ela de escrever alguma coisa antes de saber sobre o meu pai, ela ficava muito entusiasmada. Porque às vezes criança você fala, né? Eu lembro que uma vez eu falei pra ela, criança, eu acho que eu vou escrever um livro. E ela ficou... E eu me lembro da reação dela. Foi uma coisa inusitada, né? Ela ficou muito assim... Não foi uma coisa assim, mãe, vou escrever um livro, tá bom, menina. Não, ela parou tudo e ficou me olhando, assim, extasiada, né? E aí passou, e eu não sabia por quê, né? Além da escrita, a Guerra trabalha 30 horas por semana como auxiliar de enfermagem no sistema público de saúde. E também por isso teve que caminhar um longo processo. Literal e literalmente, já que as suas histórias e sua escrita costumam acontecer no translado entre o trabalho e sua casa para conseguir se identificar como escritor. Porque assim, eu moro aqui em Cidade Tiradentes, que é um bairro periférico, e eu também trabalho em bairros periféricos. Então, assim, pra mim, influencia muito, porque quando eu comecei a escrever nesse ambiente não foi proposital. Eu mesma não tinha percebido. Foi nas oficinas que alguém falou pra mim, nossa, que diferente, você tá falando lá colocando um ambiente assim diferente e tal. E pra mim não era diferente, né? Pra mim não era diferente. Então. E assim, quando eu comecei a procurar oficinas e tal, aí eu comecei a perceber, né, que elas ficavam sempre em regiões centrais, né? Eu tinha que sempre sair daqui. Eu falava assim, nossa, mas outras pessoas também gostariam de fazer, talvez, participar dessas oficinas, dessas aulas e tal, mas, é tudo assim, ali no centro da cidade e tal. Eu comecei a perceber mais essas coisas, sabe? E aí, como eu tava escrevendo, né, eu queria que os personagens também vivessem aquelas situações, né? Situações que... Não só eu, porque as pessoas falam, você coloca as suas experiências, né, para os personagens, nas histórias, mas não são só as minhas, são as de outras pessoas também, né? Recentemente, ela publicou pela editora Todavia O Céu para os Bastardos, onde uma protagonista mulher, empregada doméstica, mostra o que acontece na periferia, especificamente na cidade de Tiradentes, lugar onde a escritora também mora desde pequena. A narradora Maria Expedicionária, conhecida na comunidade como Sanorinha, passa todo o livro tentando entender como que pode sair daquele mundo, largar o emprego, escrever um livro e ainda se livrar daquela culpa por ter colocado um filho criminoso no mundo. Falando em personagens mulheres, apesar de descrever homens, nos livros da autora são sempre elas as protagonistas. E realmente, tem muita gente por aqui. E eu quero mesmo falar de todas essas pessoas. E eu quero entendê-las assim agora, não só como uma pessoa que tem dificuldade, né? Que uma pessoa cansada, uma pessoa que demorou para chegar em casa, uma pessoa que estudou pouco, uma pessoa que não sabe ler. Eu quero entendê-las como pessoas apaixonadas, pessoas também que amam, pessoas que, sabe, têm suas preferências, pessoas que têm... Eu quero saber dos hábitos delas, dos gostos delas, né? Quero entendê-las assim, dessa maneira, porque... a minha mãe, ela me contava uma história de uma patroa que a minha mãe chama Ana, né? Ana Júlia. E aí a mulher chamava ela de Maria, né? E ela falava assim, meu nome não é Maria, meu nome é Ana. E a mulher insistia em chamar ela de Maria, né? Aí teve uma hora que minha mãe entendeu que a mulher não queria saber qual era o nome dela. A Maria era praticamente como se fosse assim né? E aí... É mais ou menos isso, entende? Eu comecei a querer saber o nome das pessoas, o sobrenome, de onde elas tinham vindo, as pessoas que eu... E isso também já é uma coisa que eu trago muito da minha profissão, né? Porque enfermagem é escuta, né? E aí foi isso que aconteceu. Mas, voltando bastante no tempo, todo mundo já ouviu falar na caça às bruxas e na condenação de mulheres à fogueira durante a Idade Média, justamente pelo medo daquele corpo feminino que sangrava mensalmente, que reproduzia e produzia alimento e prazer. Mas a partir do momento em que há uma nova configuração política e uma ideia de economia social, ficava difícil exterminar esses corpos. Então, o melhor a fazer é controlar aquele corpo.
Daí que começam a surgir todas essas ideias de que a mulher deve não apenas responder ao sistema, como também viver a seu dispor. E qualquer uma delas que ousasse não fazê-lo seria condenada de alguma maneira. Aqui eu volto com a Lília, que mesmo não tendo o registro do pai e sendo obrigada a escutar a história de seu nascimento como algo romântico por parte daquele homem mais velho que mantinha e controlava o corpo de sua mãe, teve seu nome e a sua existência pautada por ele. Porque você vê, o meu pai escolheu meu nome, ele não me registrou. Ele não foi lá e no cartório e falou assim, ó, essa aqui é minha filha e ela vai chamar Lília. Ele foi, escreveu o meu nome num papel, na verdade ele fez uma listinha de nomes possíveis, né? E o Lília era o primeiro, né? Minha mãe, eu acho que, nem é desse nome que ela queria e acho que ela nunca ia pensar nisso. E ele ainda deixou bem claro pra ela, ele falou, não quero que tenha N no final, tá bom? Eu quero que seja só Lília e tal, e... mas por que... Como assim? Que direito ele tinha de escolher o nome de uma criança que era filha dele e ele não ia registrar? Porque ela se sentia inferior mesmo, né? Ela se sentia inferiorizada, assim. Ele era um homem branco, um homem rico, um homem estudado, um homem... E ela... Então ela achava que ele sabia o que ele estava fazendo, né? Ele conhecia as coisas, ele sabia o que era melhor. E eu tirei as minhas próprias conclusões também. Foi um tempo difícil, porque eu tirei conclusões sobre o meu pai que a minha mãe não concordava. Eu comecei a vê-lo como um inimigo, como um vilão, como um abusador, como um criminoso, né? E se ele não tivesse morto, eu acho que eu ia atrás dele pra matar ou pra pedir pra prender. E a minha mãe, não, pera, você tá entendendo tudo errado, né? Ela tinha outra visão das coisas. Então era muito difícil pra mim, porque eu tinha que engolir aquilo a seco, assim, né? E é engolindo a seco que a gente vai revisitando a história e entendendo essas maneiras de controle. Uma dessas maneiras foi, durante muito tempo, o diagnóstico da loucura, que, segundo os estudos da época, envolveriam desde tratamentos de choque a repouso absoluto, além de, claro, o confinamento total. E é aí que entra a arte como um todo, já que a criação artística produzida por mulheres passa longe do que é esperado por esse mesmo sistema. São diversos os casos de artistas conhecidas e desconhecidas que foram internadas à força em manicômios ao apenas pintarem quadros ou escreverem literatura. Tem uma historiadora de arte, a Linda Nochlin, que fez um artigo gigante chamado Por que não houve grandes mulheres artistas? O texto, na verdade, era uma resposta a um galerista de arte que fez exatamente essa pergunta para ela, e a resposta dela foi um calhamaço que ela publicou em 1971 pela revista americana Art News. E aí, nesse livro, nesse artigo, ela nem tenta dar nomes de artista para contrapor a pergunta, porque mesmo havendo diversas artistas que ainda não foram suficientemente investigadas ou apreciadas, a realidade é outra. E aqui eu vou abrir aspas para um dos trechos dela, que causou bastante polêmica e segue causando até hoje. Abre aspas. As coisas nas artes, bem como em centenas de outras áreas, são entediantes, opressivas e desestimulantes para todos aqueles que, como as mulheres, não tiveram a sorte de nascer brancos, preferencialmente classe média e, acima de tudo, homens. Como apontou John Stuart Mill há mais de um século, tudo que é costumeiro parece natural, sendo a sujeição das mulheres aos homens um costume universal. Qualquer desvio desta norma naturalmente parece antinatural. Nunca houve grandes mulheres artistas, até onde sabemos, como não houve também nenhum grande pianista de jazz lituano ou um grande tenista esquimó. E não importa o quanto queríamos que tivesse existido. Olá, aqui é a Vivi Villanova, eu sou pesquisadora e comunicadora de arte, compartilho vídeos sobre história da arte no meu canal no YouTube, Vivi Eu Vi, desde 2015,
E eu sou completamente apaixonada pela maneira como as mulheres se apropriam da realidade como matéria-prima para a criação, seja na literatura, nas artes visuais, no cinema, na música. O texto da Linda Nochlin, Por que não existiram grandes mulheres artistas, foi super importante nas minhas primeiras pesquisas sobre mulheres artistas. E para somar essa discussão, eu gostaria de citar outra escritora, Rosa Monteiro, que eu li recentemente, O Perigo de Estar Lúcida, e me deu muito o que pensar. Tem uma passagem que ela diz o seguinte: nós humanos somos pura narração, somos palavras em busca de sentido. Epíteto dizia com razão que o que afeta o ser humano não é o que lhe acontece, mas o que se conta do que lhe acontece. De modo que, se você muda o relato, muda a vida. E isso vale para a esfera íntima, mas também como coletivo, no âmbito social, na história que a gente conta como grupo. E por muito tempo, e agora sou eu falando, a história foi contada por homens brancos europeus. E eu aqui na História da Arte vejo isso com muita frequência. E foram essas narrativas que deram sentido para a realidade. Então acho que está aí a chave do mistério, e as novas narrativas seriam esse caminho que a gente precisa percorrer com muita dedicação. É um desafio que precisa associar as narrativas íntimas, o que a gente conta para nós mesmas, e também as narrativas coletivas. Vindo aqui para o Brasil, se pensarmos bem, a primeira lei que autorizava, você entendeu bem, autorizava a abertura de escolas voltadas ao ensino para mulheres data de 1827. Antes disso, as poucas mulheres que vinham de uma família com boas condições podiam ter a sorte de ter alguma educadora particular ou morar em um convento que mantinha uma educação religiosa restrita para questões consideradas femininas, como o casamento e afazeres domésticos. Mas foi só em 1832 que Nísia Floresta, brasileira augusta, publicou o livro O Direito das Mulheres e Justiça dos Homens, uma livre tradução e adaptada para a realidade brasileira de outra obra publicada na Europa, nos anos 20, que chamava aí Questions of the Right Woman. O interessante é que a escritora já trazia concepções bem modernas para a época, como a ideia de que a colonização portuguesa é quem trouxe esse conceito de superioridade masculina, e ainda a defesa de que, mesmo diferente em questões físicas, mulheres eram iguais de alma e que a compreensão de sermos seres inferiores não vinha de fatores biológicos, mas sim de fatores sociais. O episódio de hoje, como você já deve ter percebido, vai ser sobre a produção artística feita por mulheres. Onde elas estiveram? Por que a gente sabe tão pouco sobre elas? Quais foram seus maiores empecilhos? Algo mudou? Para falar sobre isso, o episódio, claro, terá uma série de mulheres. Primeiramente, as entrevistas da já citada Lília Guerra e de Evelyn Blaut, escritora de Fora da Rota, além de algumas mulheres artistas que vão nos relembrar que estão presentes no mundo das artes. Evelyn Blaut, que escreveu a prosa poética Fora da Rota, com uma protagonista super claustrofóbica que precisa desesperadamente fugir de algo, relembra essa linha tênue entre a literatura e a sociedade. Eu falo muito do estranho, de estranhar o outro o tempo inteiro, inclusive com alguns, não muito, mas alguns elementos de horror, mas talvez a partir de uma consciência, né, quando a gente falou da loucura e da lucidez, mas também de uma consciência, como se só ela ali tivesse essa consciência. Uma consciência de que ela é estranha, né? Ela é estranha no sentido do não pertencimento, que talvez seja uma palavra bem importante nesse livro, né? E, por outro lado, existe uma grande carga de um disfarce, né? Ou dessa máscara, a qual eu me refiro desde a epígrafe do livro, né? Então, sim, é literatura, é feito de máscaras. Talvez antes da vida tenha uma máscara ali. Por mais que o livro seja muito autobiográfico, né, sobretudo no que se refere à morte da minha mãe, esse texto é muito... eu ia dizer que esse texto é muito político. Eu não sei se é possível dizer que outros textos que de alguma forma falam sobre temas
semelhantes a esses não sejam políticos, né? Eu não estou falando só de uma personagem, né? Eu estou falando, da história das mulheres, ou no mínimo de uma história recente das mulheres numa sociedade claustrofóbica e opressora como a nossa. Além desse livro, Blaut também fez doutorado sobre outra obra, o Novas Cartas Portuguesas, que acaba de ser republicado no Brasil, também pela editora Todavia. Na análise de Blaut, a obra literária publicada nos anos 70, escrita a 6 mãos por Maria Isabel Barreno, Maria Teresa Horta e Maria Velho da Costa, as 3 Marias, a solidariedade entre as mulheres foi essencial para que o livro assumisse esse papel central na queda da ditadura portuguesa e do enclausuramento vivido pelas mulheres. O interessante é que quando Novas Cartas Portuguesas foi publicado, ele imediatamente foi proibido por ser, nas palavras do governo, um conteúdo insanavelmente pornográfico e atentado moral público. O tal pornográfico na obra era, na verdade, aquelas mulheres assumindo seus corpos e a repressão por elas sofrida através de uma personagem freira enclausurada em um convento que troca cartas com o cavaleiro francês, o Marquês de Chamilly, por quem se apaixona. Dentre os textos escritos pelas Marias estão os poemas eróticos e também denúncias que só podem ser libertas através da escrita literária. Citome Mariana, que em clausura se escrevia, adquirindo assim sua medida de liberdade e realização através da escrita. Mulher que escreve ostentando-se de fêmea enquanto freira, desautorizando a lei, a ordem, os usos, o hábito que vestia. Talvez, como diria a jornalista Marina Colasanti, se a sociedade aceitasse a literatura escrita por mulheres, ela também teria que acabar aceitando o modelo feminino que não é permitido, que desestabilizaria os velhos discursos e mudaria valores que já são tão enraizados nos nossos pensamentos. Essa expressão que você usou, mas não é só você que usa, né? Uma produção artística ou literária produzida por mulheres me incomoda. Eu não gosto de pensar na literatura ou no que quer que seja feito especificamente por mulheres, por um lado, porque isso obriga a gente a pensar o tempo inteiro nessa desigualdade que ainda existe, né? Ou reforçar ou a literatura dita feminina ou a literatura negra, ou seja, reforçar os menores, entre aspas, né? Por outro lado, é óbvio que existe uma literatura feita por mulheres, porque são as mulheres que falam de temas que os homens absolutamente não sabem o que é e nunca poderão saber o que é. No artigo que eu citei, da historiadora de arte, que debate sobre o porquê de não ter havido mulheres artistas, também diz a mesma coisa sobre a tal criação artística escrita por mulheres, sobretudo por não existir especificamente um caminho único que defina o que essas mulheres fazem. Elas são mais românticas? Elas falam apenas o lar? Elas são delicadas? Elas usam só rosa? Vamos voltar para isso depois. Isso é muito... É engraçado porque enquanto você falava eu pensava em tanta coisa, porque na minha formação eu aprendi que poesia era a expressão mais alta da literatura, né? E aí, se a gente diz que isso é relegado à mulher, isso que a gente está falando aqui se transforma em algo altamente contraditório, né? Mas eu entendo também que é relegado à mulher pela questão do sublime, do lirismo. E aí quando você lê de fato poesia e de fato poesia contemporânea, e aí você começa a nichar essa poesia, né, brasileira, contemporânea, escrita por mulheres, é o oposto, eu diria, pelo menos do que eu tenho acompanhado, não consigo acompanhar tanto, mas do que eu tenho acompanhado, e eu me incluo talvez nisso, é o contrário desse sublime, desse lugar do delicado, e que eu infelizmente ainda ouço de homens.
No final, a pergunta por que não houve grandes mulheres artistas pode confundir porque carrega dentro dela questões de ordem social, além de criar o conceito de grande artista, o conhecidão, o cara que tem um dom e merece ser conhecido por isso. Ou seja, se as mulheres possuíssem talento para essa criação artística, o mesmo teria que ser revelado, né, por elas, e elas imediatamente chegariam lá. Assim como os homens chegaram, mesmo aqueles que tiveram grandes dificuldades em suas vidas. Daí a gente fica pensando, desses homens grandes escritores, por exemplo, a gente leva em consideração quais foram os fatores sociais que os levaram até ali? A gente já parou para pensar, por exemplo, se o Salinger fosse uma mulher, ele teria sido incentivado a escrever O Apanhador no Campo de Centeio? Dostoiévski teria escrito Crime e Castigo? Ao mesmo tempo, só são válidas as mulheres que chegaram lá? A avó de Lilia Guerra, por exemplo, era analfabeta, mas também foi ela uma das maiores incentivadoras da escrita ali da sua neta, sobretudo através da música. Eu acho que teria sido, sim, tudo muito diferente se a minha avó tivesse condições de pelo menos, sabe, que ela não tivesse estudado muito, mas que ela pudesse ler alguma coisa, escrever o nome dela, sabe? Mas e se a avó da Lilia tivesse tido liberdade? Se além de saber escrever seu nome, também pudesse escrever sua história? Por outro lado, é impossível delimitar muito essa resposta sem que ela seja política, né? Eu lembro que durante o doutorado caiu na minha mão um livro chamado História das Mulheres, da Michelle Perrault. E o último capítulo, se eu não me engano, eu não lembro mais, porque era uma edição, eu não tenho esse livro, e era uma edição portuguesa, eu fiz o doutorado fora. Então, se eu não me engano, era o último capítulo do último volume, ele se chamava simplesmente Sair. Como se essa saída, ou essa busca, não uma busca, né? Sair não é uma busca, é uma construção, fosse um imperativo, eu diria. No já citado livro das Três Marias, que se uniram para liberar seus corpos presos ali na ditadura do Salazar, ou Novas Cartas Portuguesas, em algum momento é dito por um grupo de mulheres: nenhuma fuga vos é possível. No mesmo livro, outras questões também são postas em jogo, como essa desvantagem entre gêneros que coloca homens donos de propriedades e mulheres que acabam trocando a sua liberdade para ter um teto e segurança, que também já lembra outro livro, né? Um Teto Todo Seu, da Virginia Woolf. Os espaços são muito importantes se a gente pensa em narrativas de poder. Mas esse livro agora fala sobre a casa, né? Que não é só o lugar... Aí é que tá, eu não acho que seja um lugar relegado às mulheres, né? Só relegado. Construir, ao longo da história da humanidade, né? Encontrar esse lugar, fabricar esse lugar de refúgio, foi uma conquista também, né? A gente correu muito para ocupar lugares públicos, né? E eu comecei a perceber o quanto é importante ressignificar o lugar da casa, que também é muito importante. Quer dizer, para mim é o lugar mais importante do que querer ocupar a rua, eu diria. Essa ocupação e também a oportunidade de sentir que se pode entrar nos lugares é o que muda tudo dentro da criação artística feminina. A ponto de que a própria Lilia Guerra, depois de vários livros publicados e de ter me contado sobre como absolutamente qualquer coisa incentiva a escrever, pediu desculpas por talvez não ter suprido as expectativas de uma grande leitora e, por consequência, de uma grande escritora. Eu acho que se minha mãe não tivesse me levado dentro da biblioteca, por exemplo, né, me levado lá dentro, falado, olha, pode entrar aqui, eu acho que talvez eu tivesse passado 1 milhão de vezes ali na porta e não tivesse entrado, não tivesse me interessado. Mas eu também queria te agradecer e, assim, muito me desculpar, porque eu fico observando às vezes, né, mesmo assim, as entrevistas das pessoas que escrevem e tal, e às vezes elas falam sobre assuntos assim tão
São coisas que eu não alcanço às vezes, sabe? Não sei do que ela... Às vezes eu não sei mesmo do que as pessoas estão falando e não li aqueles livros ainda. Porque tem coisas que eu observo que são praticamente, assim, tem as leituras obrigatórias, né, do vestibular e quando as pessoas estudam tudo. E aí eu não passei por essa fase, né? Mas e aí? Você que tá escutando, percebe o peso disso? Oi, meu nome é Júlia Custódio, eu sou designer gráfico. Já fiz 9 capas para Todavia, dentre elas Essa Dama Batibué, Racismo Brasileiro e Castelo de Gelo. Bom, para tentar começar a responder essa pergunta, que é super interessante, eu não posso deixar de considerar o recorte racial, né? Sou uma mulher preta, então eu fiquei pensando que no sistema de sociedade que a gente vive hoje, tudo vira produto, né? A saúde vira produto, a educação vira produto, e a gente também como pessoa. Então, a primeira questão que surgiu, a primeira reflexão que surgiu foi: a quem interessa sermos grandes artistas? Porque me parece que ser lançada como artista hoje, nesse mundo digital, me parece mais vantajoso para o mercado do que para a gente mesmo, né? É mais um produto na prateleira, nos moldes do capital, seguindo a lógica do capital. E como que a gente consegue medir o que é grande, né? O que é uma grande artista hoje, pensando no mundo de hoje? E eu fiquei pensando que eu, muito nova, me perguntava por que as cantoras mais legais que eu via na TV, por que elas estavam tão distantes de mim. Então eu pensava, não é possível que no mundo inteiro os maiores artistas da música, do cinema, das artes, todos são estadunidenses, todos são europeus. Nenhum deles vai falar minha língua, né? Isso no sentido macro da questão. E aí eu entendi que tudo isso tem a ver com acesso. Quando a gente faz o recorte de gênero, é a mesma coisa. Então, aqui na minha rua, no Rio de Janeiro, na América Latina, com certeza tem artistas tão incríveis e inovadores quanto Monet, por exemplo. E a gente nunca vai conhecer elas, né? Eu fico pensando que elas estão em algum lugar se perguntando por que elas não estão sendo vistas, por que elas não são valorizadas, né? Então, acho que a resposta mais direta nesse caso seria que não interessa a nossa sociedade como instituição fazer dessas mulheres artistas. Obrigada, um beijo. Oi, eu sou Elisa von Randolph, designer gráfica, e fiz algumas capas para livros que eu gostei muito de ler, como a biografia de Kafka, Laços, Um País Terrível e Torturado. A criação precisa de ar, de espaço mental, leitura e pesquisa, tempo de maturação das ideias e experimentação. É praticamente impossível preservar esse espaço quando a gente tem que cuidar dos filhos, dos pais idosos, da casa, dos boletos, da viagem, da revisão do carro, da ração do gato e do cachorro, do lanchinho, da fantasia para apresentação na escola, da tarefa de matemática, daquele liquidificador que precisa levar para consertar há meses. Mas, de algum jeito, a gente dá conta. A gente tem que dar conta. A gente quer que dê certo. E no malabarismo a gente consegue. E isso é fundamental para a gente continuar existindo para além da luta doméstica. Por isso a gente segue. Equilibrando os pratinhos, seguimos. Meu nome é Giovanna Cianelli, sou artista visual, trabalho principalmente aqui no Capas, para discos e livros. Para Todavia, eu criei a capa de Visão Noturna, Genipapo Western e Monstros. Houve sim mulheres artistas, grandes mulheres artistas, só que elas foram esquecidas ou apagadas da história. Um exemplo que me vem na mente quando eu penso sobre esse assunto é a Bauhaus, que essa escola é provavelmente a mais influente do século XX de arte, design, arquitetura. No início da Bauhaus, o manifesto que o Gropius fez fala sobre igualdade absoluta para qualquer pessoa, independente de idade e sexo. Mas, no primeiro ano, a maioria das inscritas da Bauhaus eram mulheres. E isso não pegou muito bem com o Gropius. Ele ficou preocupado que ter uma escola onde tinha um grande número de mulheres fosse tirar a credibilidade dela. Então, as mulheres passaram a ser toleradas, não muito bem-vindas. Elas foram empurradas para esse estereótipo de artes que são relacionadas a mulheres, a esse gênero.
tipo a tecelagem. Em tecelagem, elas foram incríveis e muito influentes, criando padrões tanto orgânicos quanto experimentando novas técnicas. Outra obra que eu penso muito quando vem esse assunto dessa representação das mulheres na história é a Dinner Party, da Judy Chicago. A Judy é uma artista americana e ela tem muito essa discussão do ser mulher nas suas obras. A Dinner Party, então, é uma instalação que ela foi desenvolvida entre 74 e 79. E é uma grande mesa triangular, um triângulo equilátero, e cada lado desse triângulo estão postos 13 lugares para um jantar fictício. Cada um desses lados também é um período da história. Uns são deusas da antiguidade, outro fala sobre a era do cristianismo e outro, mais mulheres modernas, chama a era das revoluções. Acho que é esse grande encontro imaginário de grandes mulheres da história. E como seria interessante isso, né? Eu acho que a gente enxerga muito o mundo por um olhar masculino, e o olhar feminino é tão significante para a humanidade como um todo quanto masculino, né? Então, acho que agora seria essa hora de a gente retomar essa história, além de valorizar as artistas e mulheres que já passaram por aqui, de a gente começar a colocar elas na nossa história. Estamos chegando ao fim dessa primeira parte de mais um episódio da nova temporada do Quarta Capa. Hoje falamos sobre o tema criação artística feita por mulheres, com entrevistas da Lília Guerra e Evelyn Blaut. Tivemos participações especiais da Vivi Villanova, do canal Vivi Ouvir, e das artistas Júlia Custódio, Elisa Von Handel e Giovanna Cianelli. Mas fica aí que ainda tem mais coisa pra gente falar. Você vai ouvir agora um trecho de um audiolivro da Todavia. O que aqui será chamado de polarização e terá sua formação e seus sentidos investigados é a instauração de uma dinâmica social político-afetiva que diz respeito ao estabelecimento de afetos inconscientes de ódio ao adversário e gozo com o pertencimento a uma identidade política compartilhada. Esse ódio e esse gozo impedem a margem de movimentação cognitiva necessária para que se possa pensar e agir de modo não sectário e não dogmático, isto é, reconhecendo eventuais limitações das premissas do próprio campo ideológico ou partidário, bem como reconhecendo a pertinência de eventuais premissas do campo ideológico ou partidário a princípio adversário. Na polarização, como observa o cientista político Sérgio Abranches, invariavelmente o errado é o outro. Esse foi um trecho do livro O Diálogo Possível, de Francisco Bosco, narrado pelo próprio autor. O audiolivro completo está disponível nas plataformas Kobo, Google Play, Esquilo e Audible. A essa altura da vida, você já deve estar cansado de saber sobre que livro é esse. Em todo caso, eu vou explicar aqui a brincadeira. O jogo consiste numa disputa entre duas pessoas da equipe da editora que precisam descobrir que livro é esse a partir de uma leitura da Quarta Capa. Dessa vez, a competição vai ser entre a Mariana Neves, da comunicação, e a Luísa Tiepo, do editorial. Que livro é esse? Eu sou a Mariana, da comunicação. Talvez eu perca, mas eu vou tentar o meu melhor. Eu sou a Luísa, trabalho no editorial da Todavia. Estudei muito pra estar aqui. E aí, eu quero saber se vocês estão ansiosas, se vocês são competitivas. Sim. Se vai rolar treta. Vai rolar briga? Vai rolar briga? Faz semanas. Para com isso! Não, eu tô grávida, eu tô com memória de grávida. Eu até esqueci que a gente ia gravar hoje, eu não estudei nada. Então eu tenho afiguinhas. Olha, a última grávida que participou desse programa aqui levou um chocolate, como diziam antigamente, hein? E ela tem bem mais tempo de empresa que eu, hein? Então, assim... E eu leio todas as quartas capas. Eu vou ser... Não, eu tô falando muito, eu acho que eu vou perder. Então... Não, vai nada. Mas eu vou tentar, eu vou fazer o meu melhor. Eu tô muito confiante. Então, vamos lá. Olha, eu não mudo a sinopse. O máximo que acontece é eu mudar o nome da personagem ou do lugar pra Todavia, Todavialândia, Todavialândia e assim vai, tá bom? Tá bom. Então vamos lá. Uma garçonete em um conhecido restaurante
cuja única ambição é comprar um apartamento, costuma aproveitar encontros fortuitos nas casas... Tudo pode ser roubado! Isso! Ponto! Eu tô muito feliz, eu li esse faz pouco tempo. Arrasou! Esse é muito, muito antigo. Eu dei sorte. Próximo. Pior que eu li essa sinopse esse dia. Esses dias. Mentira. Não lembro o nome. Vamos lá. Publicado originalmente em 2019, este livro logo chamou a atenção para o escritor, até então um jovem desconhecido. As histórias se passam em torno de uma favela que existe de fato e que, graças à habilidade literária do autor, serve de microcosmo para todas as periferias do Brasil e do mundo. É ali que... É ali que Não. Eu ia falar É Vila ali Sapo. que vivem... Isso, Vila Sapo. Não é Vila Sapo? Vila Sapo foi... 2019, verdade. Tá. Consultando os arquivos internos agora. Empatamos! Empatado. E agora? Vamos lá. Vamos ver se desempata nesse próximo. Mão na orelha. Mentira. A personagem nasceu junto às rezadeiras e a uma santinha com sobrancelhas douradas. Faladeira e vidente, é ela quem conduz este romance. Uma criança ao mesmo tempo... Isso! Nossa senhora, esse eu não fazia ideia, esse eu tava perdidinha. Esse eu trabalhei. Mas olha só, não foi um chocolate. Temos uma vencedora, mas Não a foi, grávida não foi. ficou bem. E no segundo eu tava imaginando José Faleiro. Eu só tava assim, 2019, eu me perdi no ano. Acho que o ano me atrapalhou. Olha, essa é a desculpa de todos, viu? Essa é a desculpa de todo mundo. É muito a gente precisa se defender. Mas a Lu prometeu e cumpriu, né? Aqui veio, aqui, ó, isso mesmo. Mas foi 2-1. Tá tudo bem. Podem falar pra Nath pra ela ficar com inveja. Tá bom. É isso, gente. Obrigada, viu? A gente se vê então no próximo episódio, que vai ao ar quinzenalmente aqui no Quarta Capa. Não esqueça de deixar seu comentário e contar pra gente se você já tinha pensado sobre a nossa pauta de hoje. Tá bem? Tchau! Esse é o Quarta Capa, o podcast da editora Todavia. A apresentação, roteiro e direção foram feitos por mim, Tatiane Leite. Vinheta e edição de Maurício Caetano. A gente se vê na próxima quinzena. Tchau!